Desejamos muita paz, muita luz a todos aqueles que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré na cidade de Itamaracá, Pernambuco. E também aos ouvintes que estão conectados conosco para refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Meus amigos e meus irmãos, vamos iniciar fazendo uma breve prece a Jesus para que possamos ser assistidos durante esse nosso estudo. Pai amado, Jesus, Mestre e Irmão Maior, é em Teu nome que aqui estamos, na certeza da assessoria dos benfeitores espirituais de Maria de Nazaré, a orientadora deste grupo, e que possamos, ao revermos os Teus ensinamentos, podermos assimilar e pôr em prática no dia a dia. Assim, mestre amigo Jesus, queremos também te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Abençoa essa casa, seus trabalhadores, abençoa todos que estão nesse momento conectados conosco, para que possamos, com essa proteção, com esse amor, darmos continuidade na nossa vida aqui na Terra. Assim seja. Bem, amigos, hoje nós estamos concluindo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Vamos para o item 15, que é deve-se expor a vida por um malfeitor. E aí a gente vê que nesse capítulo foram colocados todos os itens que nos leva a refletir sobre o amor ao próximo e a nós mesmos. Nós vamos ver que o capítulo começa falando do mandamento maior, de fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Fala da parábola dos credores e dos devedores, do dai a César o que é de César. E na instrução dos espíritos, nós vamos encontrar a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos e, finalmente, no item 15, se deve se expor a vida por um malfeitor. Nós sabemos a importância da vida e o que devemos fazer para preservá-la, porque é uma dávida divina. É uma oportunidade que nós temos de experimentar em um outro período, porque já tivemos outras existências anteriores, de refletirmos e aprendermos sobre a nossa própria vida, do autoconhecimento, como Leon Denis diz em sua obra O Porquê da Vida. O homem precisa saber de onde ele veio, o que está aqui fazendo, qual o seu papel aqui na Terra e qual será o seu destino. Então, pensando nisso, a vida é a dávida divina que nós devemos preservá-la. Falando nisso, abrindo um parêntese, nós estamos no mês de setembro, e no mês de setembro é considerado, foi no nosso calendário, como o mês de prevenção ao suicídio, da valorização da vida. Isso porque a gente percebe que em todas as épocas houve a questão do suicídio, da pessoa tirar a sua própria vida, mas nos últimos tempos essa incidência tem aumentado. Então, as pessoas, por diversos motivos, por desgosto da vida, por não terem uma base fundamentada da própria vida e da vida futura, e quando se deparam diante de situações vexatórias, só entendem que para resolver a situação é extinguir a sua vida e resolveu tudo.
Nós sabemos que falta conhecimento suficiente para isso, para entender que não é bem assim, que as pessoas precisam saber que todo mal ele é passageiro. Não há mal que dure para sempre, só o bem prevalecerá. E sem nenhum julgamento com as pessoas que agem assim, porque nós sabemos que é falta de conhecimento, né? Nós precisamos de nos unirmos e além de uma corrente de orações, de preces, à medida em que pudermos chegar junto de alguém, aconselhar, falar, esclarecer, é o nosso papel de cristão. Todos nós podemos fazer isso. É só querer. Porque quando a gente quer, a gente faz. E fazer o bem é algo assim imprescindível na nossa vida. Aquele que se dedica ao bem a vida inteira, ele, ele passa a entender melhor a verdadeira felicidade ainda aqui na Terra. Porque quem faz o bem, ele sente uma felicidade muito grande dentro de si. Nós vivemos em busca da felicidade, mas ela está ao nosso redor, nos convidando a todo momento para segui-la. Muitas vezes a gente é assim um pouco displicente e esquece daquela promessa que fez quando provavelmente participou do planejamento dessa reencarnação na Terra. Nós nos comprometemos com uma série de coisas, mas quando chega aqui a gente esquece um pouco. É natural do ser humano. Mas a vida vai nos ensinando. Mas vamos ver o que é que Lamennais é um espírito que deixou essa mensagem lá, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já disse, no capítulo 9, no item 5, Instrução dos Espíritos. Com relação ao deve-se expor a vida por um malfeitor. E o que é que esse espírito nos alerta ou nos recomenda? Ele começa o texto assim: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem que um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? E aí nós podemos fazer uma reflexão juntos. O que é que vocês acham? Você está diante de uma pessoa que é um malfeitor, que anda fazendo N coisas ruins por aí com as outras pessoas. E ele está numa situação de perigo de vida. Ele poderá morrer numa situação qualquer. E só tem um jeito, é você se atirar, se arriscar para salvar a vida dele. Você também está arriscando a sua vida. E aí, o que é que você deve fazer? Você deve, já que é uma pessoa que não contribui, muito pelo contrário, só faz algo que destrói a sua própria vida e a dos outros, então deixá-lo morrer, ou você se arriscar mesmo assim e tentar salvar a vida daquele malfeitor. Se a gente observar isso friamente, a maioria das pessoas poderiam dizer que nada, ele não presta mesmo, pelo menos dar fim a algo que é inútil na Terra. A doutrina dos espíritos nos alerta, nos ensina que a vida não acaba com o cessar do corpo físico, que a vida do espírito é eterna. Naquele momento ele poderá morrer, mas morre só o corpo físico. O espírito continua com as mesmas condições, com os mesmos sentimentos, com os mesmos vícios. Não muda nada.
Porque com a morte a gente não mudou, não muda de comportamento, não. Nós continuamos a mesma coisa. Isso a gente vê as entidades sofredoras que chegam nas nossas reuniões mediúnicas, querendo fazer o mal, querendo perseguir, querendo destruir, porque o instinto ele continua no espírito, só vai para a terra o corpo físico. Então, nesse caso, nós não estaríamos fazendo muita coisa não, porque apenas ia acelerar, né, contribuir para uma perda de uma vida. Embora, como já dissemos, o indivíduo ele é uma pessoa má, uma pessoa que só faz o mal. Mas o que é que o espírito amigo aqui nos recomenda? E continuando a sua mensagem, ele diz: questão muito grave é essa a que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Realmente é uma situação grave, é uma situação difícil para ele e para nós que estamos diante dele. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo a um malfeitor. Porque veja só, nós estamos também arriscando a nossa própria vida e que nós devemos preservar a vida. E será que vale a pena? Mas se fosse uma pessoa útil, uma pessoa boa, será que a gente não pensaria mais e iria? Bem, o devotamento, diz o espírito amigo aqui, o devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor. Em suma, julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado, é talvez a toda a sua vida passada. Porque quem sabe quem foi esse espírito? Por que ele está nesse estágio no momento atual? E isso nos deixa assim um conflito, não é? Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volte ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. E aí a entidade espiritual ela nos conduz a uma profunda reflexão. Se nesse momento em que eu salvar a vida dele, ele sentiu um grande arrependimento, isso poderá acontecer, como também pode não acontecer. Você imagine ele se arrepender, ele mergulhar na sua consciência, nas suas experiências passadas, refletir e a partir dali ele sentir um grande arrependimento e desabrochando dentro de si o sentimento de gratidão por aquele ato daquela outra pessoa, que ele poderia imaginar, poxa, o amigo aí poderia me deixar morrer, porque eu não sou uma pessoa lá tão boa, e ele me salvou. Além da gratidão que ele ia começar despertando dentro de si, o sentimento de gratidão, de amor, de vida, de fraternidade, o arrependimento de todas aquelas ações, onde a partir dali ele poderia mudar. Imaginemos nós juntos a grata satisfação que nos daria em contribuir dentro de segundos com a mudança de uma pessoa que vem numa vida errada. Seria gratidão para ele, mas para nós a gratidão seria redobrada. Nós iríamos sentir uma gratidão profunda. Porque quando a gente faz algo em prol de alguém, uma ajuda, uma situação de emergência que a pessoa está precisando e você chega perto, você sente uma paz interior muito grande,
Você imagine ao salvar uma vida e salvar também um espírito do caminho errado que ele vem seguindo. Então, seria para nós um momento também de muito prazer, de muita alegria, de muita felicidade, porque ali nós fomos úteis, não é? Àquele mesmo sendo um malfeitor. E aí, Lamenais é o nome do espírito, ele vem exatamente nos ajudando a refletir sobre tudo isso. E ele ainda diz: a morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhes terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem que seria morrido, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não, ou socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Então, meus amigos e meus irmãos, essa lição ela é muito profunda, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão muito, vamos dizer assim, sem um norteamento espiritual, muitos na correria da vida, na luta pela sobrevivência, nos acontecimentos que ocorrem na própria sociedade, as questões políticas, sociais, o desemprego, a fome, a miséria, a maldade no ser humano. Então nós vivemos, há pessoas que dizem assim, a gente vive num mundo de caos. Não seria bem assim, porque ao lado do caos existe muita coisa boa. Quantas pessoas devotado ao bem, ao amor, refletindo sobre a importância da vida, sobre o amor ao próximo. Então, não está tudo perdido. Muito pelo contrário, nunca se fez tanto bem na Terra como tem se feito nos últimos tempos. A gente vê, por exemplo, a pandemia, que ainda não terminou, não é? Ainda estamos, apesar de mais de 2 anos que a gente vem nessa experiência, mas a gente vê quanto despertar de fraternidade, de irmandade, de caridade, o sentimento de ajudar o seu próximo. Pessoas que não têm nem religião, mas que se atiram para ajudar naquele sentimento fraternal aquele que está em dificuldades, né? A gente vê, por exemplo, nas catástrofes que houveram recentemente, em todas as outras, em outros tempos que ocorreram, como a humanidade ela se volta a querer ajudar o seu próximo. O exercício da caridade, do chegar perto, é o sentimento que desabrocha ali, como diz Lázaro, no indivíduo, sentimento do amor, não é? Que nós, quando surgimos, nós só temos instinto. Com o tempo, a gente vai adquirindo outras virtudes, né? As sensações. E quando a gente estuda e começa a praticar o bem, nós estamos desenvolvendo o nosso sentimento. Então, são 3 fases na vida da gente: do instinto, do prazer e do sentimento, ou do instinto, dos sentimentos das sensações e dos sentimentos. Então, a gente vê que hoje em dia a humanidade está vivendo uma confusão muito grande com relação à vida. No entanto, aqueles que se dedicam a uma doutrina, a
uma igreja, uma instituição que oriente, essa tem uma, vamos dizer assim, um diferencial. Embora as pessoas que pensam assim não são só as que estão dentro de uma igreja, de um templo, de um centro espírita. Tem pessoas que nem frequentam, mas elas têm um sentimento nato. Mas aí nós sabemos que isso aí ela já adquiriu em outras existências passadas. Ela já trouxe dentro de si aquele sentimento em desenvolvimento. Houveram outros aprendizados. E nesse ponto, o conhecimento das vidas sucessivas contribui muito conosco. Então, pensando dessa forma, nós sabemos que hoje as pessoas estão muito voltadas assim para o material, para as coisas passageiras, para a sobrevivência da vida, para o imediatismo, apesar de tanta gente fazendo o bem. E isso leva também as pessoas a não valorizarem a sua própria vida e as dos outros. A gente vê nos noticiários o índice de pessoas que desencarnam vítimas de homicídios. Quer dizer, se tira a vida de uma pessoa por nada. Quer dizer, por nada tem um motivo, mas não é um motivo tão grave. Se tira por brincadeira. Tem gente que tira assim sem um motivo plausível. E você acha aquilo natural, como se corta a folha de uma árvore, que deveríamos também não cortar, não é? Respeitar a própria natureza. Mas a vida humana é algo imprescindível que só Deus tem o direito de tirá-la, porque quando nós viemos à Terra nessa encarnação, já vem programado o tempo que precisamos passar aqui para aprendermos, para resgatar os débitos do passado e para aprendermos as lições da vida. Porque a Terra é uma escola, né? Nós vivemos numa verdadeira escola, mas há quem pense que a Terra é só uma escola de samba, mas não é uma escola de samba, é uma escola também de aprendizado do espírito, da alma. É uma escola de formação moral da alma. E não estamos aqui para a passeio, fazendo piquenique. Nós temos compromissos. Precisamos sim ter uma vida social, aproveitar a vida, não é? Como a gente diz, mas sem esquecer a vida espiritual. Porque quando chegar o nosso momento de retornarmos ao plano, à verdadeira vida espiritual, vem a indagação: será que eu cumpri bem com os meus deveres aqui na Terra? Será que eu cumpri com a minha missão que eu me programei, que eu me dispus no mundo espiritual aqui nessa existência? E muitas vezes nós vivemos não só matando as pessoas ou os animais, mas matando a própria vida através de matar o tempo. Tem pessoas que matam o tempo e não fazem nada, não deixam nada construído espiritualmente. Há uma necessidade de construir coisas materiais, que faz parte do progresso material, mas é a construção espiritual. Quando Jesus diz: cuidai do corpo, mas cuidai também do espírito. Devemos cuidar da sobrevivência aqui na Terra, da nossa casa, do nosso meio de transporte, do ambiente agradável para vivermos, mas precisamos fazer essa manutenção, essa reforma constante em nós dos nossos hábitos, observarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, fazer como Santo Agostinho sempre nos recomendou. O dia de labor, Santo Agostinho, que é tido, né, pela Igreja Católica como o pai da caridade, né? Ele dedicou sua vida ao próximo e ele traz várias mensagens belíssimas no Evangelho segundo o Espiritismo, de profundas reflexões, e uma delas, que também está no Livro dos Espíritos, na questão 919A, é:
quando pergunta-se sobre a questão da vida, né? E ele diz: fazes como eu fiz, ao final do dia, uma avaliação de todas as minhas atitudes durante aquele dia. Se eu fiz todo o bem que deveria fazer, se eu fiz algo que fiz alguém ficar sofrendo ou ter algum desgosto. Assim eu estou me autoconhecendo e, e, e progredindo. Então que sejamos feitos Santo Agostinho, refletirmos, passarmos. Já pensou se nós passarmos a diariamente fazer uma avaliação de todas as atitudes da vida? Tudo que eu fiz, será que magoou alguém? Se tudo que eu fiz, alguém ficou satisfeito e feliz? E com isso nós estamos seguindo o caminho da própria evolução espiritual. Bem, meus amigos e meus irmãos, nós vamos agora encerrar a nossa conversa. Vamos agradecer a Papai do Céu por essa feliz oportunidade e eu convido a todos para conosco fazermos a prece de encerramento das nossas atividades. Pai amado, misericordioso e bom, que enviaste o teu Filho Jesus para estar conosco nesta existência. Feliz de nós que conhecemos os evangelhos do Mestre Jesus, a doutrina espírita e as orientações que vêm do alto para o nosso progresso espiritual. Mais uma vez agradecemos pela vida e que possamos ter coragem e força para praticarmos sempre o bem enquanto aqui estivermos. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe hoje